Ai, nossa, mas você zerou o Dark Souls 1 com uma build de Pyromancer? Que coisa fácil, você deve ser horrível, né? Eu zerei esse jogo com um personagem pelado e com um porrete na mão. Isso que é jogar de verdade. Ah, é? Legal pra você, viu? Muito legal mesmo. Mas quando foi que eu pergunto? Acho que eu tenho que parar de falar sozinha, né? Isso não tá legal. Mas de verdade, se você já jogou Dark Souls e conhece pelo menos um pouco a comunidade de Dark Souls, você deve conhecer muito bem os nerds esquisitos que tem lá. E eu não tô falando dos nerds legais, tá? Eu tô falando daquele pessoal chato que quando você zera o jogo todo feliz e contente porque conseguiu finalmente derrotar aquele boss que você tava tentando há uma semana, a pessoa chega lá e fala: nossa, mas você precisou de ajuda pra terminar o jogo, como você é ruim. E depois disso, ele ainda fala do jeito super absurdo e incrível que ele conseguiu terminar o jogo. Até porque ele é o maior gamer existente, né? E hoje eu quero falar desse pessoalzinho da comunidade de Dark Souls. Porque de verdade, não existe um jeito certo de jogar Dark Souls. Mas antes de começar o vídeo de verdade, eu quero apresentar a solução para os seus dias chatos e entediantes. A Meta TV. Sim, a Meta TV é a nova parceira do canal. E vocês sabem muito bem que eu não aceitaria uma parceria sem saber que o serviço é de qualidade, né? Então vamos lá. A Meta TV é um serviço de streaming com diversos filmes, séries e animes, que são inclusive atualizados diariamente. Então se você tá cansado de sempre assistir as mesmas coisas, a Meta TV é perfeita pra você. Além disso, a Meta TV também te dá um código de ativação para que você possa assistir todos os serviços dela de graça por 3 dias. Aí depois disso, é só você baixar o aplicativo e colocar o seu código de ativação lá. E pronto. E se você cadastrar o seu e-mail, você ganha mais 4 dias de graça. Sim. Então, o que você está esperando? O link para baixar a Meta TV tá na descrição e no comentário fixado. Você pode baixar em celulares do sistema Android, no computador e até na televisão. Eu agradeço muito a Meta TV por essa oportunidade. E claro, não se esqueça de baixar ela, tá? Mas vamos lá. Primeiramente, eu acho que eu não preciso explicar muito o que é Dark Souls, até porque é um jogo que saiu da bolha faz tempo. Até quem nunca jogou já viu algum meme do jogo ou em relação à dificuldade dele. E com a chegada do Elden Ring, que estourou ainda mais a bolha, o público da From Software aumentou ainda mais. Mas bem, se você nunca jogou Dark Souls, a única coisa que você precisa saber pra assistir esse vídeo é que Dark Souls é um RPG que é muito conhecido por ser muito difícil. É um jogo que você passa a maior parte do tempo morrendo. Sim, mas o mais legal de tudo é que pela dificuldade você passa muito tempo tentando matar um boss. E aí você começa a gravar os movimentos dele, até que você finalmente consegue derrotar ele e por todo esse trabalho de conseguir derrotar esse boss, isso se torna num momento único. Eu lembro até hoje de qual foi a minha sensação da primeira vez que eu zerei Dark Souls. Eu passei semanas tentando matar o Lord Gwyn. E pior que ele nem é tão difícil assim, né? Só que na época eu devia ter uns 10 anos, então releva um pouquinho, vai. Mas o importante é, Dark Souls é um jogo que sabe explorar muito bem toda essa questão da dificuldade. Não é uma dificuldade impossível. É algo que você sempre pensa: ah, entendi, então é isso que eu tenho que fazer pra ganhar. E esse sentimento que faz Dark Souls ser um jogo incrível. E não só ele, é assim como grande parte dos outros jogos da From Software também, como o Sekiro, o Elden Ring e o Bloodborne. Mas eu particularmente nunca joguei eles, porque eu sou pobre, então eu só vou falar de Dark Souls aqui no vídeo. Só que eu tenho quase certeza que tudo que eu vou falar aqui também se aplica a esses jogos. Voltando ao que eu tava falando, enquanto eu pesquisava pra fazer esse vídeo, eu assisti o vídeo do Grifo sobre o modo fácil nos jogos, em que ele também fala sobre Dark Souls. E ele fala umas coisas bem interessantes lá, que eu inclusive concordo muito. A ideia de Dark Souls é você usar das poucas ferramentas que você tem, das poucas coisas que você tem e até dos seus amigos pra conseguir atingir os seus objetivos. No caso, derrotar aquela merda dos Four Kings, por exemplo. E isso tudo faz com que Dark Souls aproxime pessoas e crie uma comunidade muito prestativa, que tá sempre ajudando um ao outro. Ou você acha que os wikis que falam os status de cada armor surgiram como? E é por isso que eu falo que não é uma dificuldade impossível. E ela não é ruim. Pelo contrário, a ideia do jogo tem muito a ver com isso. E bem, como eu tava dizendo agora, essa dificuldade também influenciou muito na comunidade. Só que de um jeito diferente. Porque surgiu um pessoalzinho que não entendeu muito bem toda essa ideia. Tem um pessoalzinho na comunidade de Dark Souls que parece que só quer jogar da forma mais absurda possível só pra parecer o maior gamer de todos os tempos. Tipo, por exemplo, aquele pessoal que joga o jogo inteiro só usando parry. Ou se não, o pessoal que joga com um personagem pelado e com a arma mais miserável possível. Até porque, se eu consigo jogar dessa forma, eu sou muito gamer, né? Eu sou muito incrível. E o principal problema não é nem esse pessoal tentar jogar de um jeito diferente. Isso tá tudo bem. O problema é quando eles começam a implicar com as outras pessoas que jogaram de um jeito diferente deles e começam a falar que essa pessoa é ruim e essas coisas. Ou coisa chata, viu? E outra coisa que mostra muito como essa parte da comunidade de Dark Souls é chata é toda aquela treta do modo fácil, que toda vez que a From Software lança um novo jogo, aparece gente supostamente querendo um modo fácil e começa toda aquela discussão de novo. E de verdade, eu acho que o modo fácil em Dark Souls não funciona por vários motivos, e eu acho que não deveria ter. Agora, o quanto esse assunto irrita a comunidade
comunidade de Dark Souls é um absurdo. Porque, sinceramente, eu não gosto da ideia do modo fácil. Mas se quiserem adicionar, tanto faz pra mim. Até porque, se você não quer jogar no modo fácil, é só jogar no modo normal, Parece que esse pessoal quer tanto controlar o jeito que as outras pessoas jogam, como se só tivesse um jeito certo de jogar, o que também resulta nessa treta toda do modo fácil. E não é só isso. Isso também faz com que o pessoal seja muito resistente com a questão da acessibilidade. Tanto que, recentemente, teve toda uma treta só porque uma streamer australiana, a Alana Pierce, disse que os devs do Elden Ring poderiam considerar colocar um pause no jogo por causa de pais que jogam o jogo e têm filhos com necessidades especiais. Até porque os pais precisam dar atenção para esses filhos. E um pause seria ótimo para uma hora em que eles realmente precisam de atenção. Por exemplo, um surto ou algo desse tipo. Mas, o que você acha que grande parte da comunidade de Dark Souls fez? Eles distorceram tudo o que ela falou, pegando um corte de 10 segundos do vídeo que originalmente era de 17 minutos, só pra tentar encaixar como se ela estivesse falando que o jogo precisava de um modo fácil. É inacreditável, viu? E eu acho que eu preciso relembrar um pouco uma coisa aqui, já que tem gente dessa comunidade que ainda não entende isso. O que é Dark Souls? Não, eu não tô falando da gameplay e não tô falando do que acontece no jogo. Eu tô falando do que esse jogo representa e qual é realmente a ideia dele. Muita gente gosta de teorizar sobre o que pode ser Dark Souls e qual é a ideia dele. E eu acho isso muito legal, até porque cada um sente e sentiu uma coisa diferente jogando Dark Souls. E isso porque as experiências são diferentes. Mas pra mim, Dark Souls é sobre superação. É sobre você tentar quantas vezes for preciso pra você conseguir o que você tanto almeja. Tanto que você vê todos aqueles NPCs desesperados porque a chama pode apagar e você se sente o responsável por mudar essa realidade. Eu pelo menos penso assim, por mais que o mundo de Dark Souls esteja fadado a acabar, você se sacrifica por mais um pouquinho de tempo. E eu acho que isso é Dark Souls. E como eu já disse pra vocês, a ideia do Miyazaki com esse jogo era unir uma comunidade, era unir pessoas que sentiram coisas diferentes ao jogar. Dark Souls pode até significar aquilo pra mim, mas tem gente que enxerga o mundo de Dark Souls de forma diferente, e não tem problema nenhum. E além disso, eu acho que eu já falei tanto, mas tanto que a gente esqueceu do principal de qualquer jogo que existe. O importante é se divertir. Sim, eu fiz toda essa construção até agora pra gente conseguir finalmente chegar no ponto do vídeo. Não existe esse tal de jeito certo de jogar Dark Souls. Você não se torna ruim por simplesmente usar uma build diferente que talvez facilite o jogo. Eu percebo muito que na maioria das vezes, quem pensa que existe esse tal de jeito certo é normalmente aquele pessoal que fica o tempo todo falando que Dark Souls é um jogo super difícil e que não é qualquer um que consegue zerar ele. Mas na verdade não, eu acho que essa ideia inclusive tem que acabar, de verdade. Dark Souls não é difícil, você vai morrer muito e vai passar raiva, mas você vai conseguir terminar uma hora. E eu sou exemplo vivo disso, tá? Eu odeio ficar farmando em qualquer jogo e ficar analisando qual arma é melhor que a outra. Se a arma é divertida de jogar, então eu jogo e é isso. Eu já falei pra vocês que eu passei quase o primeiro jogo inteiro com a Claymore, porque quando eu era criança eu amava aquela espada por algum motivo. Pois é. E só porque eu não gosto de jogar olhando wikis, não significa que eu não tô jogando do jeito certo. Significa que eu tô jogando do meu jeito. E eu acho que é isso que vocês têm que entender. Dark Souls é um jogo onde você faz sua própria jornada e você decide pra onde você vai. Ou seja, é tudo do seu jeito. E outra coisa, como eu tava dizendo agora há pouco, a ideia de qualquer jogo que seja sempre vai ser a diversão. É algo que não tem como fugir disso, afinal, os jogos são um tipo de entretenimento. Até mesmo aquele pessoal que gosta de ficar farmando e de ficar super OP pra derrotar um boss, ainda é um tipo de entretenimento. Assim como quem gosta de fazer speedrun também é um tipo de entretenimento. Porque, de novo, cada um se diverte de uma forma diferente. E aquele pessoal da comunidade de Dark Souls precisa realmente entender essas coisas. Porque o que parece é que eles aproveitam da ideia que as pessoas têm de que os jogos da From Software são super difíceis pra zerar o jogo de uma maneira absurda e os outros ficarem alimentando o ego deles. Eu não preciso nem falar que isso tá errado, né? Inclusive, eu já falei. Mas eu acho que ao invés de querer limitar um jogo que eles gostam tanto só pra algumas pessoas que são viciadas em jogos, eles deveriam ajudar pra que o jogo chegasse em outras bolhas e pessoas completamente diferentes pra que essas outras pessoas possam ver o quão incrível é esse jogo. Enfim, acho que já tá bom de falar por hoje. Se você gostou do vídeo, eu agradeceria muito se você desse uma chance pro meu canal e pros meus outros vídeos. Eu faço um conteúdo bem variado, mas eu tenho um foco maior em vídeos mais opinativos assim e gameplay. Então, novamente, caso você queira dar uma olhada, me ajudaria muito. Eu também tenho um servidor no Discord, pra quem quiser, o link tá na descrição. E é isso, tchau!